Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para quem não sabe é o meu nome e para quem sabe também é. O vídeo de agora vai ser uma reação à BBC News Brasil falando a respeito das poderosas armas de destruição que Estados Unidos e Rússia ameaçam usar um contra o outro. E no caso, obviamente, eles estão falando de armamento nuclear. E a gente vai falar um pouco a respeito disso novamente, porque é sempre um tema muito interessante, apesar de ser um pouco assustador também. Mas antes de começar, eu peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo se gostarem dele, se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, compartilhem com os amigos e deixem seus comentários. E se quiserem ajudar o canal de maneira direta, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aqui do lado, no canto direito inferior da sua tela. Então, sem mais delongas, vamos começar. Dois líderes que se aproximam e se afastam a depender das circunstâncias. E dois países que chegam a se ameaçar com armas descritas como apocalípticas. America's war of words with Russia has taken an ominous turn. Primeiro, o líder russo faz menção a um sistema soviético conhecido como mão morta. Depois, o presidente dos Estados Unidos anuncia que está movimentando submarinos nucleares para o que ele chama de regiões adequadas. Eu sou Paula Damidoeta, da BBC News Brasil, e neste vídeo explico a origem da escalada de tensões entre os governos de Estados Unidos e Rússia e como funcionam as armas que os dois lados ameaçaram usar. Bom, por trás dessa disputa recente está o impasse em torno da guerra na Ucrânia. Trump tenta, desde o início do seu mandato, negociar o fim do confronto. Sem sucesso até agora. Em meados de julho, ele tinha dado um prazo final de 50 dias para o governo russo aceitar um cessar-fogo. Isso é só mais uma amostra do quanto o Trump é um cara ególatra mesmo. Ele acha que ele pode determinar quando a guerra vai acabar, assim, um estalar de dedos. E é óbvio que não é assim. É óbvio que ele não pode determinar quando esse conflito vai acabar. Isso vai ser determinado pelos russos e pelos ucranianos, quando eles decidirem assinar a paz, não pelo presidente de um outro país. Vladimir Putin não reagiu. Em 28 de julho, Trump disse que estava decepcionado com Putin e anunciou que diminuiria o prazo para o cessar-fogo. Very disappointed at him. So we're going to have to look, and I'm going to reduce that 50 days that I gave him to a lesser number because I think I already know the answer what's going to happen. Trump então reduziu o prazo para de 10 a 12 dias. Mas o Kremlin, de novo, não deu sinais de que mudaria sua estratégia. Pelo contrário, no dia 31, fez um dos mais mortíferos ataques aéreos contra a capital da Ucrânia. Depois, Putin reagiu assim ao comentário de Trump sobre estar decepcionado. Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, Mas o que fez... Basicamente isso que eu falei. O negócio vai ser decidido através de negociações entre os dois países, não através de um ultimato de um presidente de uma nação alheia ao conflito. Porque, bem ou mal, apesar dos Estados Unidos estarem enviando armamento e financiamento para a Ucrânia, eles ainda assim são um país alheio à guerra, pelo menos diretamente. Com que a tensão escalasse mesmo, foi uma troca de farpas nas redes sociais entre Trump e Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia e aliado de Putin. Quando Trump encurtou seu prazo para um cessar-fogo na Ucrânia, Medvedev disse que o presidente americano fazia um jogo de ultimatos com a Rússia e que cada ultimato era um passo na direção da guerra. Trump respondeu dizendo para o ex-presidente russo tomar cuidado porque estava entrando em território perigoso. Mas Medvedev não recuou. Segundo a agência Reuters, ele teria escrito o seguinte em um post no Telegram: se as palavras do ex-presidente da Rússia despertam uma reação tão nervosa do todo-poderoso presidente dos Estados Unidos, então a Rússia está fazendo tudo certo e vai continuar seguindo seu caminho. Ele também teria dito que Trump deveria lembrar, entre aspas, de o quão perigosa a lendária mão morta pode ser.
Mas o que é mão morta? Bom, mão morta é, na verdade, um sistema soviético cercado de mistério de uso semiautomático de armas nucleares. Esse sistema teria supostamente sido projetado durante a Guerra Fria para disparar mísseis nucleares contra os Estados Unidos caso os líderes russos fossem mortos por um ataque americano. Por isso, o nome. A existência desse sistema foi noticiada pelo jornal The New York Times no início dos anos 90. Na época, o jornal disse que analistas de inteligência americanos diziam que a existência do sistema era improvável, mas possível. Segundo David Hoffman, autor de um livro sobre a corrida armamentista da Guerra Fria, os russos de fato teriam cogitado criar um sistema totalmente automatizado que dispararia sozinho caso os líderes russos fossem mortos. Mas no fim teriam decidido que precisavam de uma barreira humana e criado um sistema que envolveria manter 3 pessoas em um bunker. Essa questão de manter uma instância humana nessa avaliação de quando as armas devem ser disparadas é importante, porque a gente tem que lembrar que esse tipo de sistema automático pode falhar por vários motivos, de várias formas diferentes. O sistema pode falhar. Imagina se um sistema automático desse falha e dispara uma arma por acidente. O que não iria acontecer? Iria instar uma resposta retaliatória, no caso dos Estados Unidos. E aí, disso aí até uma guerra total, é um pulo. Então, é preciso mesmo ter uma instância de avaliação humana. É preciso ter. Senão, não tem como. É uma coisa muito arriscada. No caso de um ataque ocidental contra líderes da União Soviética, um comunicado seria enviado para esse bunker. E esse trio, então, teria de decidir se responderia com um ataque nuclear. Mas sabe-se muito pouco sobre que trio seria esse e como se tomaria uma decisão tão crucial para o futuro da humanidade inteira. Bom, depois daquele post de Medvedev, Trump anunciou que iria posicionar seus submarinos nucleares contra a Rússia. Segundo ele, a medida estava sendo tomada, abre aspas, apenas para o caso de essas declarações tolas e inflamatórias serem mais do que apenas isso. Palavras são muito importantes e frequentemente podem levar a consequências não planejadas, e eu espero que esse não seja um desses casos. Fecha aspas. A threat was made and we didn't think it was appropriate, so I have to be very careful. Os indicativos são de que os submarinos americanos estão mais próximos do território russo. Não está claro se eles portam ogivas nucleares, mas a frota americana tem essa capacidade. The US has more than a dozen submarines capable of carrying nuclear warheads, and they form part of the so-called triad of air, land and sea deterrence, the most undetectable part of America's strategic nuclear force. A primeira reação da Rússia veio do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Ele pediu cautela com declarações relacionadas ao tema nuclear. Мы сохраняем нашу приверженность идее о том, что предпочтительным для нас, разумеется, является урегулирование украинской проблемы политикой и дипломатическими средствами. Mas qual o perigo de realmente acontecer um ataque nuclear mútuo entre essas duas potências globais? Um analista ouvido pela BBC News acha que existem riscos consideráveis. E isso é uma coisa que é aterrorizante para a gente, na verdade. Parece que a gente está regredindo para os tempos da Guerra Fria de novo. E eu não sei vocês, mas eu acho essa perspectiva realmente aterrorizante. Trump is being very symbolic, but it is dangerous. We are actually possibly in the initial stages of a third world war, because if you add it to daily attacks by the Russians, cyber attacks, agents working in Britain. So at all levels, there is an escalation. Now, whether Trump is doing this to say to the Russians, now is the time to negotiate, but it could backfire. Segundo o editor da BBC, Steve Rosenberg, o fato de Donald Trump constantemente mudar prazos e ultimatos nas negociações de tarifas ou nas ameaças contra diferentes países faz com que o Kremlin não leve a sério as ameaças trumpistas. O que faz sentido também. O Trump está sempre voltando atrás, está sempre modificando o que ele fala, está sempre... Como fala? Ele está sempre arregando. Então é difícil que o Putin vá levar a sério as ameaças de um cara que está sempre mudando de ideia, mudando de opinião.
Sabe? Faz sentido. Mas isso não quer dizer que o Trump seja completamente inócuo. Não quer dizer que ele não seja uma ameaça para segurança e para paz no mundo inteiro. Porque a gente sabe que esse é o padrão dos presidentes dos Estados Unidos. Eles geralmente são uma grande ameaça. Lembrando que Trump havia dito ainda em campanha eleitoral que seria capaz de negociar o fim da guerra na Ucrânia em apenas um dia de mandato. Em uma entrevista recente, ele justificou ter dito isso de modo figurado e não literal. Ele e Putin já trocaram elogios mútuos e chegaram a discutir projetos conjuntos de exploração mineral. Mas nos últimos meses, o impasse em torno da Ucrânia parece ter azedado essa relação. Nas atuais circunstâncias, o analista Paul Moorcraft acha improvável que Putin seja convencido a negociar um cessar-fogo na Ucrânia. The Russians are winning. They're winning on the ground, they're winning in the air. If I were Putin, I'd say, well, look, I'm doing well. Why should there be a ceasefire? He might do it because of the sanctions pressures, but that doesn't seem very realistic at the moment. A gente, é claro, vai seguir acompanhando. Fica de olho nos desdobramentos. Pois é, aí está. Eles não falaram tanto assim a respeito das armas atômicas em si, mas acredito que a gente possa fazer isso num outro vídeo mais para frente. Mas eu acho que deu para entender bem a ameaça que a gente tem parando sobre o mundo neste exato momento. E eu, pelo menos, acho isso muito preocupante. Mas o que vocês acham? Digam aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo se gostarem dele, compartilhar com os amigos e se inscreverem no canal. E se quiserem dar uma forcinha para o canal de forma direta, podem fazer isso através do Pix, o QR Code e a chave estão aí na tela. Um grande abraço a todos, muito obrigado por terem assistido e vejo vocês novamente no próximo vídeo do canal. Valeu!